Modelagem é uma das coisas que mais dão trabalho no Revit e vamos combinar que tem modelagens que facilmente um robô poderia fazer por você, né? Agora imagina só você aprender a criar um plugin com Python no Revit e com apenas um clique e uma seleção, todos os seus elementos serem modelados? É isso que você vai aprender nesse vídeo. Eu vou te ensinar como criar seu primeiro plugin com Python no Revit do absoluto zero e depois dessa aula você vai conseguir criar o seu próprio plugin de modelagem automática de famílias e o que a sua imaginação te permitir. Opa, aqui é o Felipe e o meu objetivo aqui com esse canal é ensinar você que trabalha com Revit a programar nessa ferramenta e deixar ela ainda mais incrível, utilizando Dynamo e Python, que é o caso dessa aula aqui, que faz parte de uma série de vídeos que eu estou lançando sobre programação e exclusivamente criação de plugins com Python para o Revit. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar do mais absoluto zero a como faz para criar um plugin de modelagem automática de famílias. Esse é um exemplo clássico que eu vou até te mostrar aqui como que a gente faz na rotina do Dynamo para a gente conseguir se basear nela e criar esse nosso plugin incrível, que vai ser uma base para você conseguir criar os seus e também poder usar essa solução aí, levar essa solução para casa. Só antes de você começar a ver esse vídeo, eu vou te dar 3 recadinhos básicos, tá? Então presta muita atenção. Primeiro, tá? Se você parou aqui, caiu nesse vídeo e não faz ideia de como programar no Revit, você nunca usou o Dynamo na sua vida, volta lá nos meus vídeos aqui do canal e dá uma olhada de como o Dynamo funciona, pratica, tenta fazer os exemplos dos vídeos, para daí você ter essa base de programação, tá? É muito importante você ter essa base de programação do Dynamo para você conseguir partir aqui e criar os seus scripts com Python, tá? Você tem que ter essa ideia de como que essa estrutura funciona. Então, dá uma olhadinha nos meus vídeos. Se você quiser pular alguns passos, fazer essa evolução mais rápida, eu te aconselho também o meu curso de Dynamo, tá? Lá no meu curso de Dynamo, eu pego bem do básico, tá? Para você que nunca mexeu com programação, se você quiser entrar nesse universo, dá uma conferida lá no meu curso que tenho certeza que você vai gostar bastante, porque pega desde o zero e vai até o mais avançado de Dynamo, tá? Para daí sim você tem recursos para você chegar aqui na mesma página e entender certinho o que eu estou falando, que é uma espécie de evolução de quem trabalha com Dynamo, acabar aí trabalhando somente com scripts, somente com a linguagem aqui de códigos, tá bom? O segundo recado é que se você ainda não assistiu os 2 primeiros vídeos dessa série, que inclusive eu vou deixar aqui embaixo na descrição, de primeiro, como configurar o PyRevit no seu Revit e segundo, como configurar o VS Code, que é essa ferramenta aqui que eu estou te mostrando aqui na tela, volta lá, clica aqui no link da descrição para você conseguir assistir esses vídeos e fazer essa configuração, tá? A partir dessa aula, a gente não vai mais tratar dessa configuração, justamente porque a gente quer focar na prática aqui, focar no conteúdo, tá? Então, se você tem dúvidas de como configurar o PyRevit no Revit, como configurar o VS Code para chegar aqui na mesma página que eu, volta lá nessas aulas e dá uma olhadinha para você depois partir para essa aula aqui, que daí sim você vai conseguir acompanhar 100%, tá? E o terceiro recado, se você está gostando dessa série de vídeos sobre criação de plugins do Revit com o PyRevit, deixa aqui o teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque isso vai ajudar o vídeo a ir para frente e além disso, vai ajudar a os próximos vídeos serem entregues para você. Porque quando você deixa aqui o like, você se inscreve no canal, o YouTube entende que esse conteúdo que é gerado no canal é relevante para você. Então, se você fizer isso, o YouTube vai sempre te alertar quando vier os próximos vídeos. E aí pode ser que o próximo vídeo seja muito interessante para você. Eu quero a cada semana vir aqui com um novo vídeo tratando de um novo assunto para vocês conseguirem criar os seus próprios plugins aqui no Revit com o Python, tá bom? Bom, recado dado, vamos lá para o nosso conteúdo, porque eu já tô aqui com o meu VS Code aberto. Bora lá. Bom, esse arquivo aqui, tá? Eu vou mandar para vocês, a gente vai construir ele aqui. Eu já tenho alguma coisa construída aqui justamente para a gente economizar tempo, tá? Mas tem uma série de questões aqui que a gente vai preencher juntos aqui dentro desse código, tá? Bom, no final do vídeo eu vou te mostrar ali como é que faz para você baixar. Tem um linkzinho aqui certinho para você conseguir fazer o download, para você acompanhar, tá? Mas é muito importante você
acompanhar esse conteúdo aqui passo a passo, tá? Não vai pular lá pro final do vídeo, já baixar o script, porque pode ser que você não entenda, tá? Então, o ideal é você acompanhar aqui comigo, tire aí um tempinho, acompanha com calma, para você conseguir entender. Porque se você conseguir entender, você vai conseguir replicar esse plugin, que é o meu objetivo aqui, tá? Eu tô te ensinando, não é só para te entregar uma solução pronta, não. Eu quero que você consiga construir a sua própria solução, tá? Então, por isso que eu tô trazendo esse conteúdo aqui, e é muito importante você acompanhar todo o vídeo, tá? Eu sei que a gente fica agoniado, que a gente fica ansioso, que já quer pular pro final, já quer baixar o material, mas calma, tá? Muita calma nessa hora. Procure entender aqui o que eu tô fazendo, para daí sim, depois você baixar o material e conferir, de repente você não tá conseguindo fazer, você vai acabar querendo ali conferir, né? Então, presta bastante atenção, tá? Bom, eu tô aqui com o meu VS Code aberto aqui, com o plugin aqui que eu já escrevi um pouquinho aqui, mas já vou te mostrar ali mais ou menos o que eu fiz. Mas eu quero começar mostrando aqui para vocês como que isso funciona lá no Dynamo, porque no Dynamo é algo mais simples, né? Fica mais visual para a gente entender, para daí eu te mostrar a solução do Dynamo e aí a gente vira aqui para a parte de código e aí a gente vai construir mais ou menos a mesma solução que o Dynamo, tá? Vou abrir aqui o meu Dynamo rapidamente e nesse vídeo eu vou te mostrar como faz para a gente modelar famílias de instâncias em pontos, tá? Nesse caso aqui em específico, o ponto que eu vou usar para modelagem vai ser o centro do meu ambiente, tá? Mas você pode usar o que você quiser. Você pode usar um ponto do lado de uma porta para, por exemplo, modelar um interruptor, modelar uma tomada. Pode usar uma linha para projetar um ponto. Enfim, a base é o que eu falei. Você tem que entender aqui o fundamento, aqui como funciona, porque a base você vai ter. E aí vai dar a necessidade que você vai ter de fazer aí a sua automação, tá bom? Deixa eu abrir aqui a minha rotina do Dynamo. Bom, e essa rotina é uma rotina bem clássica, assim, né? Eu acho que até já tem vídeo aqui no canal. Com certeza tem vídeo aqui no canal que eu ensino a criar essa rotina aqui, tá? Que basicamente a gente vai fazer a modelagem ali de uma luminária, mas pode ser qualquer outro elemento ali no centro do ambiente, tá? A luminária aqui é um caso mais prático. E aí a gente vai basicamente obter os nossos ambientes. E aí dos ambientes a gente pega a geometria deles. E aí a gente vai gerar um sólido, né? Vou até rodar aqui para vocês verem, ó. Será que falta? Não, já estava com os ambientes selecionados. Show de bola. Então a gente obtém aqui os sólidos, ó, dos ambientes. E aí com os sólidos dos ambientes a gente vai pegar o centroide. O que é o centroide? É o ponto bem no centro desse ambiente, ó. Para daí a gente conseguir fazer a modelagem. Não tá deixando eu ver aqui. Para daí a gente conseguir fazer a modelagem, ó. Tá aqui os centros dos ambientes, ó. Se eu for aqui no Revit fica mais fácil ainda, ó. Vou aqui no meu 3D, ó. Ele até já modelou lá para mim, ó. Aqui ele não quis aparecer, mas geralmente ele aparece um pontinho aqui bem no centro pra gente enxergar, tá bom? Então, basicamente a gente pega esses ambientes, né? Seleciona eles aqui. Eu vou mostrar para vocês nessa parte de seleção uma função que eu já tenho pronta, tá? E se você baixou o meu template, você também vai ter essa solução, tá? Você apenas precisa substituir um arquivo, que eu vou te mostrar certinho onde que tá esse arquivo, tá? Você apenas precisa substituir um arquivo porque teve uma pequena atualização, tá? Mas eu vou deixar aqui para você baixar aqui na lista de materiais aqui desse vídeo, pode ficar tranquilo, tá? Então a gente vai aqui primeiro selecionar os ambientes, obtém a geometria, obtém o centro dessa geometria, que é o centro do sólido, e aí sim a gente faz a nossa modelagem, né? Então a gente vai fazer a modelagem usando, por exemplo, esse nó aqui, que é o Family Instance by Point, que a gente vai basicamente puxar um tipo de família, tá? Então, essas funcionalidades aqui, ó, elas estão em grupos. Então, eu tenho aqui um grupo de seleção, eu tenho aqui um grupo para obter o centroide e eu tenho aqui o grupo para criar a família no Revit, tá? Cada grupo desse, eu vou criar uma função lá no Python, tá? Eu não sei se você já teve a oportunidade de aprender a linguagem Python, inclusive eu te recomendo que você aprenda a base assim, de como funciona, tá? No meu curso Método AutoRevit, que é o meu curso de Dynamo, eu ensino a trabalhar com Python desde o zero aqui, utilizando o Dynamo, tá? Então, se você já é meu aluno de lá, você pode assistir as aulas lá, que você com certeza vai ter essa base muito sólida, tá? Mas futuramente eu também quero lançar o meu curso de criação de plugins com Python e inclusive aí eu vou ensinar passo a passo a trabalhar com o Python, tá?
Mas é uma linguagem super tranquila da gente trabalhar, tá? Vou tratando aqui para vocês, é uma linguagem mais natural assim de se trabalhar, tá? Então a gente vai criar aqui funções, então eu vou criar aqui uma função para seleção dos ambientes com filtro, e nesse caso a gente já vai usar a nossa função que já veio carregada no template, tá? Se você conseguiu baixar. Vamos usar essa função aqui para criar o centroide do ambiente, então a gente vai puxar o nosso ambiente, vamos obter o centroide dele, que é uma propriedade que ele tem, e vamos criar essa função aqui para modelar a nossa família, tá bom? Então, bora lá para o nosso VS Code. Então aqui no meu VS Code, gente, eu deixei aqui algumas configurações que você pode fazer aí na sua máquina. Você pode botar o nome que você quer colocar no seu plugin, tá? No meu caso aqui o nome é modelar família centro ambiente. Inclusive aqui eu botei esse N aqui, ó, para ele pular a linha, tá? Então se você for ver aqui no meu Revit, ó, eu tenho aqui esse plugin aqui, ó, ele pulou a linha, tá? E aí fica mais organizadinho para não ficar aquele nome gigantesco que nem tá aqui, tá? Só um detalhe. E aí, coloquei as configurações, coloquei a descrição, isso tudo você pode preencher aí no template, tá? Inclusive, eu vou deixar aqui o link do template também, caso você não tenha baixado ainda, mas é importante você assistir a aula de configuração também, tá? Aí a gente tem aqui as nossas importações, tá? A única importação que você vai ter que adicionar, ó, é essa linha aqui, ó, do template, tá? Que a gente vai, através ali do namespace ali, Autodesk Revit DB Structure, a gente vai importar essa classe aqui, ó, que é o Structural Type, que eu já vou te mostrar que a gente vai usar para modelar a nossa família, tá? E aí aqui em Selections, funções personalizadas, a gente vai puxar a nossa função de seleção por categoria, tá? Como que funciona esse snippet aqui, tá? Ele é uma função do PyRevit que te permite carregar funções de fora desse script. Como assim? Tá? Eu tenho essa minha função aqui, pick by category. Essa função, ela não está carregada no meu script. Ela está carregada fora do script, tá? Então, se você for aqui no seu plugin, ó. Deixa eu acessar aqui o nosso plugin, ó. Vou clicar com o Alt aqui, ó. Aí ele me direciona para a pasta do plugin, ó. Clique no Alt, beleza. Aí agora eu vou voltar lá, ó. Lá para o meu extension. Então, eu tenho aqui o push button, né? Como eu já mostrei para vocês. Eu tenho aqui o panel, tenho o tab e tenho aqui o extension. Então eu volto para cá. E aí a gente vai ter essas três pastinhas aqui, ó. Vamos ter a pastinha da tab do plugin, vamos ter as pastinhas dos hooks, que são ganchos, que a gente pode tratar um pouco desse tema aqui futuramente. E essa aqui do lib, que são as bibliotecas de classes ou funções que você vai fazer. Então aqui em snippets, a gente tem aqui o nosso código selection. E aí dentro desse selection eu tenho já algumas funções pré-configuradas. Então são funções que eu posso usar como se fosse um nó personalizado do Dynamo, sabe? Então eu posso criar aqui uma função e eu posso usar ela em 1000 scripts. E aí a vantagem que eu acho sensacional desse tipo de aplicação é que se eu mudar alguma coisa nessa função aqui, ele vai mudar automaticamente para todos os meus scripts. Então isso, para você ter um controle de código, é essencial, tá? Então, ó, dentro desse script aqui, eu tenho esse pick by category, ó, que é uma função que a gente vai usar, que basicamente ele te permite selecionar elementos através de uma categoria, através de uma built-in category que a gente vai fornecer, tá? Eu já vou te mostrar como que ele funciona. Beleza? Aí você só faz o seguinte, tá? Eu vou te mandar, junto com o código aqui dessa aula, vou te mandar esse arquivo aqui, selection, tá? Para você substituir nessa pasta lib, tá? Então você substitui aqui para ele não dar nenhum errinho, porque acabou que teve uma atualizaçãozinha ali que eu tive que ajustar, tá certo? Então vamos voltar lá para o nosso código. Então tá, galera, continuando aqui, eu tenho aqui a parte de functions, beleza? Vou colocar aqui minhas funções. E a primeira função que eu vou fazer, como eu já tenho o pick selection já pronto, né? Eu tenho aqui já o pick by category pronto. Então, dessa minha rotina aqui, essa parte aqui eu já tenho, né? Então eu posso desconsiderar. Agora a gente vai criar uma função para obter o centroide do ambiente, tá? Então vamos voltar lá no meu código. E aqui, ó. E aí eu vou construir a minha função aqui, ó. Você vai fazer como eu fiz aqui, ó. Você vai botar def get room centroid room, tá? A gente vai fazer para funcionar para apenas um ambiente.
E depois lá embaixo na nossa função principal, aqui no código principal, a gente vai fazer um loop para ele passar por todos os ambientes, tá? Porque aqui no Python Script a gente não consegue fazer que nem o Dynamo, que a gente só conecta aqui e ele já processa tudo de uma vez. A gente tem que falar que é para fazer para todos os ambientes e não apenas um, tá? Então eu vou voltar lá, ó, get room centroid, beleza? E aí eu vou continuar aqui de baixo aqui porque já tá com os comentários bem legais, ó. Então eu coloquei um comentário aqui, ó. Vamos obter o centroide de um ambiente dado o seu sólido geometria, tá? Então a primeira questão que a gente tem que fazer desse meu ambiente é obter a geometria dele, geometria do room, tá? Essa geometria, a gente vai obter ela utilizando um método que é como se fosse esse nó aqui, ó, do element geometry, tá? Que é o seguinte, a gente vai pegar aqui o room, vamos pegar aqui ponto, e vamos chamar a função get geometry, tá? E essa função getGeometry, ela tem uma configuração de options, que é opções, que são opções de você obter essa geometria. Como assim, tá? Se a gente for aqui para o Revit, vou clicar aqui num room, ó, clicar aqui no ambiente, esse aqui ele não tá deixando clicar, vamos nesse outro aqui. Aí. Se eu for aqui em complementos, aí vou até deixar um link aqui para você baixar também esse plugin aqui que é indispensável para quem trabalha com programação, tá? Que é o Revit Lookup. Eu mostro lá no curso. Não lembro se eu cheguei a mostrar aqui no YouTube. A gente vai clicar nele aqui e clicamos em Snoop Selection, tá? Clica em Snoop Selection e aí ele vai te levar para essa pastinha aqui que daí a gente consegue ver várias propriedades, vários métodos desse meu ambiente, tá? Se eu for aqui para pegar a geometria dele, eu vou ter aqui esse Geometry Options. Então, eu vou clicar aqui. E aqui, se você for ver, ó, no meu Geometry Element, a gente vai ter várias opções, ó, de nível de detalhe, ó, nível de detalhamento, tá? Então, eu vou ter que configurar aqui um nível de detalhamento que eu quero, tá? De preferência, um nível de detalhamento que tenha um sólido visível, ó. Então, no meu caso aqui da minha vista ativa, o sólido do ambiente não está visível, justamente porque é uma vista de planta, a gente não consegue ver o 3D ali do ambiente, né? Se eu for aqui para uma vista que é Model Define Detail Level, aí ele já deixa eu ver o sólido, ó. Então a gente vai seguir esse caminho aqui, tá? A gente vai criar esses options. Para eu criar esse option, vou aqui na API do Revit, tá? revitapidocs.com. Vou procurar aqui pelo options, que é a classe options. Na classe Options, a gente vai pegar aqui, ó, as propriedades da classe Options. E aí a gente vai primeiro declarar essa classe, né? Construir aqui essa classe, ó. Constrói assim de forma simples. E aí a gente vai definir propriedades. Que propriedades? Eu vou definir aqui basicamente o Detail Level, tá? Que é o View Detail Level. Que a gente for clicar aqui no View Detail Level, ele vai ser um enumerador. E aí nesse caso a gente vai definir como Fine, tá? Como que eu faço isso lá no código, ó? Bom, primeiro eu vou ter que construir aqui a minha opções de geometria, né? E aí eu vou botar aqui options é igual a. Aí eu vou construir meus options, né? E depois eu vou definir uma propriedade, ó. Options.detail level, ó. Ele até já apareceu ali para mim. Detail level, aí eu vou chamar o view detail level.fine, tá? Pronto. Declarei aqui que essa minha classe de opções, ela precisa de um detalhamento fine, tá? Que é aquele nível mais alto de detalhamento, tá? Bom, agora eu obtive aqui a minha geometria do ambiente, tá? Posso já obter o centroide? Não posso. Por quê? O que acontece? Esse geometria aqui, ela vem encapsulada dentro de um Geometry Element, tá? Então a gente vai ter que pegar, ele vem como se fosse no formato de uma lista, tá? E aí dessa lista a gente vai ter que pegar o sólido, tá? A gente vai ter que passar por cada elemento e vai ter que pegar o sólido, tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer um loop, ó, for geo in georoom. Então eu vou passar pelas geometrias dos meus ambientes. Pode ver que o Dynamo mesmo, ele já te entrega assim, não? Ele te entrega como uma lista de uma lista, ó. Então tem aqui esse elemento aqui que está dentro dessa lista, ó. Então é justamente assim que funciona.
for gel e gel room, então a gente vai obter o nosso sólido, né? Que seria o nosso sólido do ambiente, né? Então, room solid vai ser igual ao gel, tá? Porque a gente quer somente uma variável. E aí, assim que eu encontrar essa variável, é só dar um break, tá? Se você colocar aqui, ó, 0, ele não vai funcionar, tá? Porque isso aqui não é uma lista, tá? Então, se você botar o 0, ele não vai funcionar. Por isso que a gente tem que fazer esse loop aqui, tá? Então, eu obtive aqui o meu sólido do ambiente. Beleza. Agora, vamos obter o centroide, tá? Quando eu obter o sólido, ó, clica aqui no sólido, ó, você vai ver que tem algumas propriedades aqui, ó. E uma dessas propriedades é o compute centroid, que é justamente o centroide desse nosso ambiente, ó. Então eu posso aqui copiar esse valor, ó. Clica aqui, quer dizer, na verdade não, né? Vou clicar aqui para copiar o nome da propriedade, ó, que é compute centroid, que é uma propriedade da classe de sólidos, tá? Então, vou usar essa propriedade aqui para eu obter justamente o meu centroide, que é muito parecido com aquele nosso sólido centroide, tá? Então, eu vou voltar lá, obter o centroide do sólido. Bom, uma vez que eu tenho esse room solid, então, if room solid, isso é muito importante para você não ter uma quebra do seu código, tá? Então, você ter esse tratamento de erros e, tipo assim, você não pode confiar que sempre vai ter, né? Porque tem ambientes que não são definidos, né? Aqueles ambientes fantasmas que eles não são posicionados, pode ser que eles não tenham o sólido, né? Então, ó, se ele encontrar o sólido, aí a gente vai computar, a gente vai obter o centroide. Então, vamos pegar aqui o centroide, é igual a realsolid.compute centroid. É isso mesmo? Deixa eu dar um Ctrl V aqui, porque eu acho que ele... Ah, não, eu copiei o dado, né? Vamos copiar o nome aqui, ó. Compute centroid. Ah, ele não copiou. Então, vamos botar aqui na mão mesmo. Compute centroid. E nesse caso do compute centroid, ele é uma propriedade, ó. Então, eu vou aqui, ó, compute centroid para eu te mostrar, ó. Na verdade, ele é um método, perdão, ele é um método. Então, dentro dos sólidos, ó, da classe dos sólidos, eu tenho o método compute centroid, tá? Então, vamos botar assim, ó. Aí, método tem que ser usando aqui os meus parênteses, tá? Ok. Aí, se você encontrar o centroide, aí você me retorna o centroide, porque é o que eu quero dessa função aqui, né? Beleza. Se não for encontrado o sólido, aí ele vai retornar um none, né? Que é justamente uma segurança aqui da nossa função para ele não dar erro nem nada do tipo, tá? Então é isso, ó. Então eu obtive aqui o meu sólido, né? Passei por todos os sólidos para eu pegar apenas um sólido do meu ambiente, né? Lembrando que ele vem como lista, ó, que nem aqui no Dynamo, ele vem aqui como lista. E aí eu obtive desse meu sólido o centroide, tá? Vamos ver aqui se essa nossa função está funcionando? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu já deixei algumas coisas prontas aqui, mas deixa eu apagar aqui essa... Vamos deixar esse try aqui, deixa eu só botar um x igual a 1 aqui, só para ele não dar erro. E aí a gente vai aqui, ó, fazer o seguinte, ó. Vou aqui na seleção dos meus ambientes, ó. Vou colocar os meus rooms. Eu já deixei aqui uma busca de elementos, ó. Uma busca de ambiente só para você ver depois como que faz, tá? Que a gente faz aqui a busca. Mas aqui nos rooms eu vou botar para ele selecionar os meus ambientes. Então, eu vou usar aquela nossa função pick by category. E aí aqui eu quero somente a função, a categoria dos ambientes, tá? Para eu não ficar dependente de versão de Revit em português e inglês, eu boto uma built-in category, ó. Built-in category, que é a categoria oficial do Revit, né? Built-in category. Aí ele sempre começa com ST e aí a gente tem o rooms, tá certo? Então ele vai fazer um filtro aqui de seleção, tá? Depois dele obter os meus ambientes, eu quero fazer o seguinte, ó. Eu vou só colocar um comentário aqui para ele colocar isso tudo aqui dentro, pra gente trabalhar com isso aqui depois, tá? Deixa eu botar aqui. Deu um erro aqui. Beleza. Então vamos lá, ó. Depois de você obter esses ambientes, eu quero que você obtenha os centroides. Então vamos lá. Centroide dos ambientes, né? Como eu tenho aqui vários ambientes, né? Tenho aqui vários, eu tenho que fazer um loop, né? Então vamos fazer aqui, ó. For room in rooms. Aí sim a gente vai obter os centroides, ó. Centroide é igual a... a gente vai pegar nossa função, né? getRoomCentroid, room, né? E aí a gente vai printar, ó, vou colocar para ele aparecer aqui na minha tela, o meu centroide. Só pra gente ver se deu certo, tá? Então eu vou salvar, dar um Ctrl S, volto lá para o meu Revit e vamos ver o que acontece, ó. Solution Spec, e vou rodar aqui o meu plugin para ver o que ele vai me informar. Vamos lá, ó.
Ele ficou laranjinha aqui para eu selecionar os meus ambientes, ó. Selecionei, concluí. Show. Então ele entregou aqui para mim, ó, justamente os meus centroides, ó. Show de bola. Não sei se está certo, né, para eu confiar e testar depois da modelagem, porque acaba que aqui no Python, aqui no PyRaft, eu não consigo ver a geometria, né? Então, muitas vezes, se você tem a necessidade de ver a geometria, é importante você ir para o Dynamo. Por isso que eu falo que é muito importante você ter esse know-how de Dynamo para você conseguir trabalhar aqui com o PyRaft, né? Primeiro, porque você já vai estar ambientado com a questão da programação. E segundo, que você já vai ter uma ferramenta a mais para você utilizar e aí facilitar o seu desenvolvimento, tá? Então, beleza. Então, criamos aqui a nossa função para obter o centroide, fechou? Agora, a gente vai criar uma nova função para obter o meu tipo por nome e nome de família, tá? Porque aqui ele deixa que eu selecionar, mas a parte de seleção é um pouquinho mais complicada que eu vou tratar com vocês nos vídeos mais pra frente, tá? Agora eu vou fazer uma busca, como se a gente fizesse uma busca em todos os tipos e vamos filtrar para ser o tipo que a gente quer, tá? Nesse meu caso aqui, eu vou usar essa minha luminária clássica aqui, ó. E aí eu vou fazer um filtro por nome de família e por tipo, tá? Justamente porque, para ter essa garantia, né? De eu tô pegando exatamente essa família aqui, tá? Bom, para eu construir essa minha função, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro obter todos os tipos do meu projeto. Então, eu vou fazer uma busca aqui, um collector de todos os tipos do meu projeto. E aí, depois, em cada tipo, eu vou fazer um looping e vou verificar se o nome da família bate com o nome que eu botei e se o nome do tipo bate com o nome que eu botei, tá? Se quiser, dá até para botar a categoria também, tá? Nesse caso aqui, eu coloquei aqui para a gente colocar a categoria. Então, a gente constrói aqui essa função, ó, def. Você pode botar o nome que você quiser, tá? Eu só botei esse nome aqui. E a gente vai botar essas variáveis aqui, tá? Eu coloquei alguns comentários aqui porque facilita depois na organização, tá? Mas pode ser que você não queira botar e tá tudo bem. Mas eu indico que você coloque porque fica muito mais organizado, tá? Inclusive, quando você puxa essa função depois, ó, depois eu mostro, ele aparece ali uma previsão aqui e tal, fica bem legal, tá? Então, primeiramente a gente vai fazer uma coleção dos nossos tipos. Então, vamos pegar aqui, ó, all family types. Vamos começar com um filter element collector para a gente buscar o nosso coletor de elementos. Aí, eu vou buscar of class para ele pegar para mim. Na verdade, aqui a gente já pode ir na categoria, né? Então, vamos lá. Of category. E aí, no caso, eu defini uma variável category, ó. Então, eu posso buscar ela aqui desde que eu coloque ela depois na minha variável aqui, né? Beleza. Of category. Aí, eu vou pegar, porque quando eu fizer essa busca aqui, ele vai me retornar as instâncias e os tipos, mas eu quero somente os tipos. Então, eu vou botar aqui, ó, ponto, where element is element type, ponto, to elements, para ele me retornar os elementos, tá? E aí ele vai me retornar todos os meus tipos aqui do meu projeto, tá? Inclusive eu vou botar aqui para printar, ó, para vocês verem o que vai acontecer, tá? Já vamos criar essa nossa função aqui, ó. Deixa eu puxar aqui o meu symbol. Eu chamo aqui de symbol porque é uma convenção aqui do Revit, tá? Chamado symbol. Symbol é relacionado ao type, tá? Então, eu tenho aqui minha função getTypeByNameCategory. Então, eu botei aqui, ó, o nome da minha família, o nome do meu tipo e a built-in category relacionada, tá? Então, nesse meu caso aqui, ó, essa minha família aqui, ela é uma luminária. Nossa, mas como é que você sabe qual que é a built-in category da luminária? Você faz assim, ó, você vai clicar aqui em complementos, vai no Revit Lookup, clica em Snoop Selection, tá? E aí aqui em Snoop Selection você vai procurar pela categoria, ó. Category, ó. Tá vendo aqui, ó? Category. Você vai clicar aqui em luminárias e aí ele vai te retornar o built-in category, ó. Então, ele vai ser esse aqui, ó, Lighting Fixtures, tá? Uma forma bem fácil de você conseguir encontrar qual que é o built-in category. E aí você sempre tem que definir aqui built-in category, ponto. Aí sim você cola lá o nome da categoria que você encontrou, tá bom? Então tá. Agora eu obtive aqui todos os meus tipos das famílias, show de bola. E aí eu vou fazer um loop. Vou fazer um loop passando por cada tipo de família. Então eu vou fazer aqui, ó, for family type in all family types. E aí a gente vai primeiro, né, começar encontrando o nome dessa família. Então, vamos lá.
family, vamos botar um nome diferente, né, do que a gente botou aqui. Então, family type name é igual a. Aí a gente vai pegar o nosso family type e vamos procurar uma função do family type, um método que deixe com que eu veja o nome da família, tá? Se eu voltar aqui no HaveToLookup, ó, vou clicar aqui nessa minha luminária, vou aqui em Complementos HaveToLookup, Snoop Selection, e aí eu vou procurar aqui por alguma propriedade que diga o nome da família. Primeiro a gente vai ter que entrar no tipo, ó. Então eu vou aqui digitar type, clico aqui no Get Type ID, ó, e aí eu tô acessando aqui agora o meu tipo da minha família, porque por padrão ele sempre acessa a instância, tá? Mas eu vou acessar o tipo, beleza. Aqui no tipo eu vou procurar por family name, ó. Ele me dá aqui justamente o nome da família. Então é uma propriedade chamada family name, tá bom? Se você ficar com dúvida se é propriedade ou método, volta lá na API e procura, ó, family name. Ó, tá aqui, ó, family name property, tá bom? É uma propriedade aqui, na verdade ele tem vários, né? Vamos procurar aqui esse aqui, ó. Nested Family, bom, ele tem vários family names, né? Justamente porque a gente tem vários tipos de família, né? Mas é esse aqui, ó. Da classe Element Type, a gente tem aqui o nosso family name, tá? Que é uma propriedade. Então, beleza. Family name. Show de bola. Agora, o tipo da família, o nome do tipo, a gente vai ter que recorrer a um parâmetro nativo, tá? Se eu for aqui no meu tipo da família, então eu tô aqui com o meu tipo, ó, Family Symbol. E aqui no Family Symbol, a gente vai ter alguns parâmetros. Se você for ver aqui em Name, a gente até tem aqui o nome do tipo aqui no Name. Mas, na maioria das vezes, esse parâmetro que não funciona, tá? Falo isso por experiência própria mesmo, tá? Na maioria das vezes, esse parâmetro que não funciona. Gente, acabou a luz de fundo aqui, vamos seguir assim mesmo, não tem problema. Vamos lá. Então tem aqui o name e aí, nesse caso, eu não vou usar esse parâmetro nativo, tá? Eu vou usar um parâmetro dentro do tipo mesmo, tá? Então eu vou aqui em Parameters, ó. E aqui eu busco pelo nome do tipo, tá? E é esse built-in parameter aqui, ó, que é o allModelTypeName, tá? Então eu volto lá no meu código. Então eu vou aqui, ó, Family Type. Na verdade, esse aqui seria o family name, né? E esse aqui é só o type name. Show de bola. Então, vamos ter lá o meu family type. E aí, para eu usar esse recurso aqui para obter parâmetro, eu vou usar a função getParameter. E aí, eu boto aqui built-in parameter, que nem o nosso built-in category, né? allModelTypeName, tá? E nesse caso aqui, eu quero ver ele como as string, tá? Justamente porque eu quero ver o texto, tá? Eu vou ter aqui algumas funções aqui personalizadas desse parâmetro, ó, para eu ler. Então eu posso ler ele como string, como inteiro, mas nesse caso aqui eu quero ler ele como string, né? Então eu volto aqui para string, beleza. Ok. Bom, pensa só, eu estou aqui acessando o meu tipo e eu estou olhando aqui o nome da família e o nome do tipo. Agora eu vou fazer uma verificação. Bom, cheguei aqui nesse tipo. Se o nome da família e o nome do tipo baterem com os nomes que eu coloquei, me retorna esse tipo. Se não, deixa quieto, tá? Então, a gente já tá com o for loop aqui. Eu vou apenas fazer uma verificação, ó. Então, ó, if family type family name é igual, a gente usa dois iguais aqui, igual ao family name and, então a gente vai usar e, né, uma função e, and o family type name é igual ao nosso type name, que é o que a gente vai botar na variável, então me return o nosso family type, tá? E pode parar a função também, porque tá tudo certo, eu já encontrei o meu tipo, não preciso ficar... Vamos supor lá que eu tenho 1000 tipos carregados, se eu achei na segunda tacada, perfeito, não precisa ficar lá indo até o último tipo lá para ele passar, né? Na verdade aqui com o return ele já quebra. E aí se ele não encontrar nada, tipo assim, chegou... Quando ele chegar aqui e encontrar, ele já vai parar a nossa função por aqui, tá? Mas se ele não encontrar, ele vai botar um return, por exemplo, none, tá? Só pra gente verificar depois, tá? Return none, fechou, beleza. Vamos ver se deu certo, ó. Ó, tem até já um atalhozinho aqui, ó. Tipo não encontrado. Vamos ver se deu certo, ó. Então eu tenho os meus ambientes, tenho os centroids, beleza, obtive o centroid. Agora vamos testar pra gente obter o tipo, ó. Então eu vou botar aqui em print symbol, pra gente obter o nosso tipo. Vamos lá.
Vamos rodar aqui o nosso plugin, modelar a família no centro de ambiente. Show de bola. Ah, tem que selecionar os meus ambientes, né? Então volto lá, seleciono, beleza. Ó, então aqui, ó, ele já... Ah, a gente já tinha botado para ele printar lá os nossos tipos, né? Por isso que ele printou todos. Mas vamos colocar para ele printar só o que a gente encontrar. Ó. Modelar a família no centro de ambiente, tá? Concluir, beleza. Show, ó. Então ele me listou aqui somente um tipo, que é o tipo que a gente vai usar, tá? Se eu botar aqui outro nome, ó, que ele não encontra, então, por exemplo, vamos botar aqui, ó, banana. Ele não vai encontrar. Então ele vai retornar como nome, ó. Concluir. Ó, ele não encontrou um tipo com o nome banana, então por isso que ele retornou aqui nome, tá? Show de bola. Deixa eu voltar lá pro meu comum. Então, beleza, ó. Bom, eu já tenho os meus rooms, eu já tenho os centroids, já tenho o tipo. Agora só falta a gente chutar a bola pro gol e modelar essa família no Revit, né? Pra gente modelar essa família, eu vou criar uma nova função, tá? Vou puxar essa minha função aqui, ó. Na verdade, bom, vamos seguindo aqui. Então eu vou botar um comentário aqui, ó, hashtag tipo da família, ok, né? E agora a gente vai modelar essa família, né? Show. Para eu modelar essa família, eu vou usar um método aqui de criação, tá? Como que eu acesso um método de criação? Eu vou aqui procurar por document. Quando eu procurar por document, você vai acessar esse aqui, ó, que é o Document Creation Object, tá? Aí ele vai estar por aqui. Não, acho que não é por aqui. Vamos ver. Tem duas opções. Ou você vai fazer por aqui. Esse aqui não tem tantas opções. Vamos fazer por Item Factory Base Class, tá? É uma classe. Não sei porque que tem esse nome, mas é uma classe que a gente consegue criar algumas coisas, ó. Então, eu consigo criar uma cota, consigo criar um grupo, consigo criar um detail curve, tá? Nesse caso, a gente também consegue criar uma family instance e aí ver que ele tem várias opções para a gente criar. Ó. Nesse caso aqui, eu vou usar a opção mais simples, ó, que é essa opção que a gente pega o ponto. Isso. A gente pega o ponto, pegamos o family symbol, que é o que a gente encontrou, e pegamos o structural type, que é aquilo lá que eu falei para você importar antes, lembra? Esse structural type é só dizendo se é um elemento estrutural ou não, tá? Nesse caso aqui vai ser non-structural, tá? Porque uma luminária não é elemento estrutural. Maravilha. Então tá, vou usar essa minha classe aqui, e aí para eu chamar essa minha classe, ó, eu vou chamar aqui um new family, vai ser igual a... Aí a gente vai ter que chamar o nosso documento, tá? Create. E aí vamos pelo nosso new family. Aí sim a gente bota o nome do nosso método, tá? Então copiar, new family instance. Show de bola. Boto aqui os meus parênteses e eu posso dar um enter aqui para ficar mais organizado, tá? Ele não vai sumir aqui da função, tá? Se eu der um enter só e ele ficar aqui dentro aqui do new family, tá tudo certo, tá? Então, beleza, ó. Vamos fazer o que ele pede ali, ó. Primeira coisa é a localização. Bom, a localização é o meu centroide. Então, eu tenho que incluir esse modelar a família dentro do meu loop, né? Porque senão ele só vai processar para um ambiente só. Então, eu vou colocar ele aqui dentro. O meu tipo eu vou colocar antes, né? Depois eu encontrar os meus ambientes, eu já encontro meus tipos. Ok. E aí, agora, não vou mais precisar printar o meu centroide. Vou pegar aqui o meu centroid, que seria o meu ponto, que eu vou colocar essa minha família. Vou colocar o meu family symbol, que é o que eu encontrei. E vou fechar com o nosso structural type. Então, eu vou chamar o meu structural type aqui. Structural type, ponto. Non-structural, né? Fechou. Beleza, ó. Deixa eu só incluir ele aqui dentro do nosso loop, ó. Incluir ele aqui dentro, fechou? E aí, se você colocar para rodar isso aqui, ele não vai deixar. Quer ver, ó? Como assim não vai deixar? Se eu colocar aqui para salvar, ó, modelar a família do ambiente, ele vai te dar um erro que você não abriu uma transação, ó. Que ele até deu um erro meio louco, ó. Que a gente não criou uma transação, tá? Uma transação, quando a gente faz aqui no Dynamo, você acaba não precisando fazer isso porque ele já embute essas transações dentro dos nossos, tá? É uma transação do Dynamo. Mas no caso do Python Script, a gente precisa abrir e fechar uma transação. Então é meio que uma forma de segurança para você fazer algumas modificações, mas também já encerrar e parar por ali. E aí, se o Revit entender que deu algum erro na sua transação, ele encerra essa transação, tá? Então, a gente vai ter que iniciar uma transação, tá? E aí, para a gente conseguir trabalhar com isso de forma melhor, quando eu faço criação de novos elementos e tal, eu sempre procuro criar uma função só para isso,
tá? Então, a gente vai criar uma função para modelagem das nossas famílias, porque daí se tiver algum erro nessa modelagem, a gente tem essa válvula de escape, tá? Porque você vai perceber quando você começar a trabalhar com códigos longos, que às vezes você tá fazendo ali criando elementos e tal, e aí o seu Revit dá um erro da transação e ele não simplesmente encerra a transação, ele encerra o teu Revit. Então, para você não precisar ter esse problema lá na frente, já cria esse hábito de criando essas funções, tá? Então, vamos lá. Vou criar aqui uma função, new family by point. Beleza. Vou criar aqui essa função. E aí, deixa eu até ver o nomezinho que eu tava botando aqui, ó. Family Center Room. Show de bola. Family Center Room. Ok. E aí a gente vai fazer aqui o que estava por aqui. Então eu vou, na verdade aqui eu coloquei para executar tudo, então vamos botar tudo ali dentro. Ó. Então vamos botar isso aqui tudo dentro dessa função. Função principal, vamos dizer assim. Dá até para botar o main aqui, ó, de função principal, tá? Mas vamos deixar como estava antes. Então rooms, ok, tal, beleza. Fechou. Então, e aí depois de eu criar essa minha família, eu quero mostrar elas para ver como que vai ficar. Então, vou entregar numa lista, então vou criar aqui uma lista New Family Instance. Vou colocar uma lista vazia, tá? Lista das famílias modeladas. Show! Então tá, coloquei aqui para criar. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou chamar aqui um código principal, que seria o meu main, ó. Chamar aqui o meu main. E aí aqui sim eu vou fazer o meu código rodar. Então eu vou aqui em try. Então faz o seguinte, ó. Tenta modelar essa família. Tenta processar esse script. Se der erro, tu faz alguma coisa, tá? Então, antes da gente entrar com o try except, eu vou iniciar minha transação, ó. Transaction. E aí eu vou colocar aqui o meu documento e vou botar o nome da minha transação. Então, o nome da minha transação vai ser modelar famílias no centro de ambientes. O meu script aqui, ele já tem um title aqui, uma variável title definida. Então, eu posso puxar essa variável, inclusive, tá? Porque ele já pega o nomezinho aqui do plugin, ó. Transaction, ok. E aí, eu vou startar essa transação, ó. T-start. Show. Beleza. Então, tá. Faz o seguinte. Então, tenta modelar essa família, tenta executar esse código aqui, né? E aí, eu vou até botar um return aqui para ele não retornar nada se der erro. E se não funcionar, aí você vai fazer o seguinte, para ele te mostrar exatamente onde estava o erro, a gente pode usar aqui o traceback, esqueci o nome aqui certinho, a gente vai usar o traceback format exception, aqui, ó. O que isso aqui vai te dar, tá? Isso aqui vai te dar exatamente o erro, que linha que esse erro estava acontecendo. Então isso é muito importante para você depois resgatar o seu código, para você entender o que estava acontecendo, você ter esse erro aqui formatado, tá? Então tá, beleza. E aí depois disso tudo funcionar, né? Aqui no try a gente vai encerrar a nossa transação. E aqui no except a gente pode voltar a nossa transação, rollback. Isso aqui é só uma garantia para sua transação não dar pau, o seu Revit não fechar, tá? Então tá, ó. Vamos revisar aqui, ó. Bom, criei aqui a minha função principal para a gente modelar, ó, que é como se fosse aquele meu nó principal lá do Dynamo, né? Criei aqui para modelar. Coloquei aqui para selecionar os ambientes, o symbol aqui que é o tipo da família, e aí fiz aqui um loop from room rooms, aí pega o centroid e modela essa nova família. Show! Aí eu quero colocar essa nova família dentro de uma lista, né? Para a gente conseguir ver o que foi criado. Então eu vou chamar a minha variável new family instance que eu criei, vou dar um append no meu new family. New family. Show. E aí a gente vai retornar o nosso new family instance. E aí se der algum erro, ó, se der algum erro ele não vai retornar nada, tá? Inclusive, antes de rodar isso aqui, a gente poderia até verificar se tem o tipo, né? Então, por exemplo, if symbol, aí você roda aqui essa parte desse código. Se não, aí retorna, por exemplo, com uma mensagem, né? Tipo, dá um print aqui, ó. Tipo não encontrado no projeto, sabe? Só para você ter isso bem mapeado, tá? Então tá, beleza. Vamos salvar aqui, vamos ver se vai dar certo. Vamos voltar aqui para o nosso Revit. Deixa eu deletar essas minhas luminárias aqui, né? Ok. E agora eu vou rodar o meu plugin aqui que a gente construiu juntos. Rodar. Vamos selecionar os meus ambientes. Concluir. E aí ele modelou apenas um ambiente.
Vamos ver o que pode ter acontecido. Bom, então o que a gente fez aqui, né? Voltando aqui no nosso código. A gente criou aqui a nossa função, capturamos aqui os nossos ambientes, pegamos aqui o symbol. E aí, se tivesse o symbol, que é o nosso tipo, a gente faria um for loop. Então, for loop, ok, pegou o centroid, modelou família, tal. Ah, o erro, galera, está aqui porque o return, ele está dentro do for loop, tá? Então, o que vai acontecer? No primeiro loop que ele faz, ele já dá um return e já encerra a nossa função, tá? Então, o que eu tenho que fazer é simplesmente colocar esse return aqui fora do meu loop, tá? Então, beleza, eu vou salvar aqui e vamos ver se agora vai funcionar. Vamos voltar lá para o nosso código. Deixa eu só salvar aqui de novo para garantir. Vamos voltar aqui para o nosso Revit. Clico aqui no nosso plugin e aí ele vai perguntar para eu selecionar os meus ambientes. Selecionei, concluí. Vamos ver. Agora sim, ó. Agora ele modelou para mim, olha só que legal, todas as minhas luminárias nos exatos centros dos ambientes, ó. Show de bola. Então, ao invés de eu ter que ficar lá clicando em cada ambiente, ajustando para pegar a posição central, ó, automaticamente ele já modelou isso tudo aqui para mim, usando esse nosso código aqui, né? Ficou uma aula um pouquinho longa, mas é justamente porque nessa aula inicial eu queria dar para vocês todo o passo a passo ali para vocês conseguirem pelo menos mergulhar nesse universo aqui comigo, tá? A tendência é nos próximos vídeos a gente já passar um pouco mais rápido para ir para a solução de tiro e queda, tá? Então nesse caso aqui a nossa solução, nossa função principal é justamente aqui o nosso Family in Center Room, que é essa função aqui, tá? E o arquivo aqui do script da rotina e daquele script para você substituir vai estar aqui na descrição desse vídeo para você baixar. E aí com essa solução você pode, como eu falei, usar para modelar família em outros locais, você pode usar para colocar parâmetros depois, né? Eu já te mostrei como dar o get parâmetro, então a partir desse parâmetro você pode colocar um novo valor de parâmetro, então no caso da altura dessas luminárias que você quiser, você pode usar outros métodos de criação, aí vai ficar a cargo aí da sua imaginação. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, chegou até aqui, se esse conteúdo foi útil para você, deixa aqui o like e se inscreve no canal para você continuar recebendo mais esse tipo de conteúdo, que é um conteúdo riquíssimo aqui que eu compartilho para vocês, que você não encontra facilmente na internet assim, mastigadinho, ainda mais em português. E fica ligado, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas em breve eu vou lançar o meu curso de criação de plugins para o Revit com o Python, tá? Então, se você já é meu aluno lá do curso Método Auto Revit, já aprendeu Dynamo, esse curso vai ser o seu próximo passo para você conseguir criar soluções muito robustas utilizando o Python diretamente no Revit, tá? Então, fica ligado. Se esse curso já saiu, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado, mas se ainda não saiu, você vai ser avisado. Só continua ligado aqui nos conteúdos do YouTube, tá? Te vejo no próximo vídeo. Até mais!